Irmãos, vamos abrir a Bíblia no Salmo 32, a gente vai projetar o texto na NVI, que é a versão que eu leio, mas se você puder manter a sua Bíblia aberta, porque a gente vai passar por esses versos, a gente dá continuidade hoje à nossa série Salmos Playlist para uma Vida com Deus, e a gente vem falando sobre alguns salmos, a gente falou sobre o Salmo 1º, o Salmo 16, depois uma sequência 22, 23, 24, pode ser que você tenha lido 25 em casa, foi bom, mas hoje não é sobre o Salmo 25, a gente vai falar sobre o Salmo 32, que também é um salmo escrito por Davi, em um momento meio complicado da vida. Especificamente ele tinha pecado, aquela história dele, que ele se interessa por uma mulher chamada Batseba, enquanto o marido dela está na guerra, que era Urias, e ele manda trazer aquela mulher para o palácio, tem relações com aquela mulher engravida. Davi, ele arquiteta todo um plano para que aquele homem fosse morto, então ele estava numa situação muito complicada, num momento muito terrível da vida, ocasionado por seu próprio pecado. Então Davi, ele está nesse momento, quando ele escreve esse salmo, só para que você entenda, quando a gente lê esse salmo de número 32, que começa assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e tu me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Vamos orar mais uma vez? Deus, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, por meio do Teu Espírito Santo, que habita em nós. Que o Senhor nos capacite a uma vida que Te agrade em todas as coisas, por meio de Cristo Jesus. Em nome dEle nós oramos. Amém e amém. Esse salmo, ele, como alguns outros, você vai perceber, pode ser que na sua versão traga, especialmente depois do verso 4, depois do verso 5 e depois do verso 7, entre colchetes, pode ser que na tua Bíblia tenha uma expressão chamada selá, ou pausa, ou alguma coisa parecida, porque como são canções, ele especifica muito bem algumas estrofes, algumas partes dessa canção, dessa música, então a gente compreende isso, e a gente percebe isso de uma forma bem interessante, quando do primeiro verso até o verso 4 é uma oração de Davi, no verso 5 é um outro momento da oração de Davi, versos 6 e 7 um outro momento, e a partir do verso 8 dá a impressão, e na verdade Davi, ele está compondo esse salmo, mas é como se o próprio Deus falasse com ele, é como se fosse a partir do verso 8, uma resposta de Deus para tudo aquilo que Davi estava vivendo. Até porque se você olhar com calma, você vai ver o texto dizendo: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Seria muita pretensão de Davi tentar dizer para Deus que ele ia aconselhar Deus no caminho que ele deveria seguir. Era aí que Davi era pecador, tinha feito um monte de coisa errada, mas aí eu acho que já é um pouco demais, né? Então, a partir do verso 8, para que você entenda, é uma espécie de resposta de Deus para aquilo que Davi havia falado com ele. Deus diz para Davi, então, que o instruiria como ele deveria agir e como ele deveria viver. Hoje nós também necessitamos o tempo todo da instrução do Senhor para como nós devemos agir, para como nós devemos viver, e a forma que nós temos de aprender com Deus é por meio da sua palavra. Por meio da palavra de Deus a gente aprende com Ele, e olhando para esse salmo, entendendo que esse texto é um texto inspirado por Deus, a gente consegue olhar para esse mesmo salmo, ainda na oração angustiada de Davi, e a gente consegue perceber aqui formas de Deus nos ensinar. Na verdade, esse salmo ele tem um tema central, e ele aborda um problema muito comum, que é um sentimento chamado culpa.
Não sei se você já ouviu falar sobre isso, não sei se você já sentiu isso, mas culpa ele é um sentimento de responsabilidade por algum dano. É um sentimento de uma pessoa que se julga responsável por algum mal, por alguma tragédia que aconteceu, alguma coisa deu errado e de repente você se sente culpado, se sente responsável por aquela situação. A culpa ela pode ser também uma espécie de medo de que algo do passado venha à tona. Ou seja, você cometeu algum erro lá atrás. E esse sentimento de culpa faz com que você tenha medo de que esse erro que você cometeu apareça para as pessoas hoje e prejudique a sua vida, tanto no presente quanto no futuro. Para que você entenda melhor, e na sua vida com Deus, para que você saiba o que é culpa, é aquela sensação de que você pecou, pediu perdão, você sabe que Deus te perdoou, mas ainda assim você mesmo não consegue se perdoar. Não sei se você já teve essa impressão, não sei se você já teve essa sensação, mas é aquela distância que nós falamos entre o que nós sabemos e o que nós experimentamos. Nós sabemos que Deus nos perdoa, mas a culpa faz com que a gente não consiga experimentar o perdão de Deus. A culpa, na verdade, olhando por esse prisma, ela é um reflexo do pecado. Porque a culpa faz com que você crie padrões de justiça que são mais elevados do que os padrões de justiça do próprio Deus. Porque Deus ele diz que se você se arrepende, pede perdão, confessa os seus pecados, ele te perdoa e já nem se lembra mais das coisas que passaram. Mas você continua se culpando. Você continua achando que você é o responsável pelo seu sofrimento e você continua sem que você se sinta perdoado, porque você criou um padrão de justiça para você, que é mais restrito do que o padrão que o próprio Deus estabeleceu para você. A culpa ela é reflexo do pecado, no sentido de que quando você se sente culpado por alguma situação, você não confia, pelo menos na prática, que a graça de Deus é suficiente para te perdoar aquele erro. A culpa ela é reflexo do pecado, porque você deveria crer que a graça de Deus é suficiente para te perdoar quando você se arrepende e confessa. Mas a culpa ela fica martelando no nosso coração, ela fica martelando na nossa mente, para que a gente diga para nós mesmos que nós não fomos perdoados por Deus, embora a palavra de Deus diga que Ele está sempre disposto a perdoar. O que isso gera em nós? Gera um sentimento de fuga da realidade. Porque a culpa ela é uma frustração, porque você não consegue ser o que você acha que deveria ser. A culpa ela é causada pela distância entre o seu ideal e entre o seu mundo real. Quem você é hoje e o quão distante você é do que você deveria ser ou do que você acha que deveria ser. E aí o que você faz? Cria padrões para fugir da realidade e cria um processo de retroalimentação da sua própria culpa e você vai se sentindo cada vez mais culpado porque você não se sente perdoado por Deus e porque não se sente perdoado por Deus ou porque se sente culpado por qualquer outra situação, você tende a alimentar a sua culpa com mais atitudes que vão te trazer mais culpa. Por exemplo, o seu ideal é 70 quilos. Você quer chegar nos 70 quilos e aí você se matricula numa academia, que é uma instituição que eu já doei muito dinheiro para algumas aqui, que eu pagava e não ia, mas uma instituição que as pessoas vão tentando alcançar um ideal perfeito. E aí, de repente, passa a segunda-feira, você acorda cansado, aí na terça você já não vai, e aí passa aquela semana toda que você não foi, você se sente, de certa forma, culpado. E aí, o que você faz? Ao invés de você criar meios para diminuir aquele prejuízo por não ter ido na academia durante uma semana, 15 dias, 20 dias, você vai fazer o seguinte: eu já não fui mesmo, agora eu vou comer hambúrguer, sorvete, uma série de coisas. E você vai criando meios, mecanismos de fuga, mas que na verdade, no final das contas, vão te deixar ainda mais culpado. Você vai falar, além de não ter ido na academia, eu ainda ingeri uma série de calorias que eu não deveria. Graças a Deus eu não tenho esse tipo de problema, mas pode ser que esse seja um problema de muitos de vocês. A culpa, na verdade, ela nos leva a querer fugir da realidade. Por que a gente está falando tudo isso? Porque é o tema central desse salmo. Quando a gente olha para esse salmo e quando a gente sabe quem escreveu esse salmo, talvez de todas as pessoas aqui, ninguém tenha mais motivos do que Davi para sentir-se culpado. Os eruditos, os estudiosos da Bíblia, como eu disse para vocês, eles acreditam que ele escreveu o Salmo 32 logo após ter pedido perdão a Deus por causa daquele pecado de
assassinato, de adultério, naquele caso de Batseba e de Urias. Então, ele se sentia culpado, a culpa dele era imensa, terrível. Em outro salmo, que é o Salmo 38, verso 4, escrito no mesmo período, Davi ele vai dizer o seguinte: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Ele dá para nós aqui uma dimensão do tamanho daquele sentimento que ele estava experimentando naquele momento, que é o sentimento de culpa. Só que Davi ele faz um caminho interessante para que ele não viva dominado por essa culpa que estava ameaçando a sua integridade de relacionamento com Deus. E esse mesmo caminho que Davi faz, eu penso que é bem interessante a gente percorrer, para que a gente compreenda também qual caminho nós devemos fazer, caso você esteja enfrentando hoje uma situação de culpa, caso você enfrente uma situação de culpa, que você se lembre exatamente desse caminho que Davi fez, e ele está basicamente no verso 5, quando ele diz assim: então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Primeira coisa que você deve fazer diante da culpa: admita. Davi ele fala: confessei a ti o meu pecado, reconheci diante de ti o meu pecado. E o mais interessante que você tem que compreender é que, em última instância, pode ser que o seu pecado lá no início tenha, sei lá, você tenha traído o seu cônjuge, você pecou contra o seu cônjuge, você tenha traído a confiança de algum amigo seu, você pecou contra a confiança do seu amigo, mas o que você tem que entender é que, em última instância, todo o pecado, o principal ofendido é o próprio Deus. Quando nós pecamos contra Deus. Se você olhar para o final do livro de Gênesis, você vai ver a história de um homem chamado José. Ele passou por uma série de coisas ruins e terríveis. A sua vida é um exemplo interessante para nós. Em um determinado momento, ele é assediado pela dona da casa onde ele trabalhava, que era a mulher de Potifar. Mas a resposta que José dá para aquela mulher: eu não vou fazer isso, você está me chamando para fazer, está me assediando, eu não vou continuar nesse caminho de pecado, porque eu não posso de maneira nenhuma pecar contra o meu Deus. José ele não fala de pecar contra a mulher, ele não fala de pecar contra o seu marido, contra a confiança do seu marido, contra o faraó, contra quem quer que seja. Ele fala que não pecaria contra o seu Deus. Irmãos, se o teu motivo para não pecar por qualquer outra coisa que não seja a santidade de Deus, é triste te informar que você não vai resistir e você não vai conseguir viver uma vida que agrade a Deus. Porque se o teu motivo, por exemplo, para não trair a tua esposa é porque você acha que ela é perfeita demais, pode ser que algum dia você perceba que há imperfeições nela, isso te leve para um caminho de frustração, e você crie dentro da sua própria mente justificativas dizendo: afinal de contas, ela mereceu. Eu posso trair porque ela não correspondeu às expectativas que eu tinha. Se o teu motivo para não pecar por qualquer outra coisa que não seja a santidade de Deus, você vai se decepcionar, você vai entrar num caminho de frustração, você não vai resistir, você vai pecar, e a consequência do pecado é exatamente esse sentimento de culpa. Por isso que a gente fala muito sobre idolatria, naquela ideia de colocar qualquer outra coisa no lugar do próprio Deus. Isso te leva para um caminho de frustração, decepção, pecado e culpa. Ter um motivo errado para fazer aquilo que é certo te levará inevitavelmente a um caminho de decepção, frustração, pecado e culpa. Você não sonega imposto de renda porque até hoje você não precisou, que você vive de forma tranquila, que você sempre concordou com as estratégias do governo e você não achou justo sonegar o imposto de renda naquele ano. Pode ser que em uma crise financeira você seja tentado a fazê-lo, porque se o seu motivo é que você tem uma vida tranquila e nunca precisou, o dia que você precisar é muito provável que você entre por esse caminho de frustração, decepção, pecado e culpa, a menos que você não faça nenhuma dessas coisas, pela plena convicção de que você não quer desagradar a Deus, porque o pecado é uma ofensa direta contra Deus. A razão para que você não queira pecar não é porque a tua esposa é perfeita, não é porque você tem uma vida tranquila, não é para você ganhar o favor de Deus ou merecer a graça de Deus. A razão para você não pecar deve ser: Deus é santo e eu quero agradar ao meu Deus que é santo.
Deus é santo e me amou embora eu fosse pecador. Então, por gratidão, é isso que ele fez por mim. Eu não quero desagradá-lo e eu não quero pecar, porque todo pecado é uma ofensa direta contra Deus. Davi, então, ele admite isso e não simplesmente admite, mas ele diz: reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Segundo lugar, além de admitir, eu queria te convidar a fazer isso, se é o que você está enfrentando, confronte o teu sentimento de culpa. Ele diz que não escondeu o pecado, ele diz que confessou o pecado e ele não encobriu a culpa. Primeira coisa que a gente aprende já de forma direta quando a gente olha para esse verso é que Davi ele trata pecado e culpa como sendo coisas totalmente diferentes. Ele não fala assim, confessei o pecado ou a culpa, mas ele diz, confessei o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Irmãos, quantos de nós nos sentimos perdoados pelos nossos pecados, mas ainda vivemos aprisionados por causa da culpa? Porque não conseguimos experimentar o perdão de Deus, embora a gente saiba que Deus nos perdoou. Isso é consequência direta de não entender que o pecado, em última instância, é um pecado contra Deus. Porque se você compreende que o teu pecado é um pecado contra Deus, que a tua maior ofensa ela é contra Deus, e Ele te perdoou, não tem motivo mais para que você se sinta culpado, porque a maior ofensa não foi contra você mesmo, mas foi contra aquele que diz que os teus pecados são perdoados e são lançados agora em um mar de esquecimento. Se você compreende que o teu pecado é contra Deus, e se você compreende que Deus ele é disposto a te perdoar, e que Ele não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito, não há mais motivo para que você sinta culpa. Não há mais motivo para que você sinta medo, porque os seus pecados foram confessados, e os teus pecados confessados, eles foram perdoados. Deus já nem se lembra mais das coisas que ficaram para trás. Tudo se fez novo. Cristianismo é novidade de vida. A vida no Evangelho é uma vida de novidade todos os dias. Se você não souber lidar com isso, se você não souber dominar a tua culpa vai te dominar. Esse texto que a gente leu, quando Davi diz, confessei os meus pecados, não encobri as minhas culpas, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai perceber nos versos 3 e 4, como Davi estava vivendo antes de confessar o seu pecado, antes de revelar a Deus a sua culpa. Ele disse assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. No verso 3, ele vai falar de consequências psicológicas e físicas, ele vai falar de um gemido da alma, ele vai falar do seu corpo definhando. É aquela ideia de que você tenta dormir quando você tem um problema, sabe? Você vai deitar na cama, não para de pensar naquele negócio, e aí você dorme pensando no problema, não dorme direito por causa do problema, e quando você acorda, a sua cabeça está onde? No mesmo problema, porque você não consegue se livrar daquilo. E Davi, ele chega num estágio de dizer que a sua alma estava gemendo, uma aflição extrema, um sofrimento angustiante por causa do seu pecado e por causa da culpa. Ele chega a dizer que as suas forças estavam se esgotando. Ele não tinha nem forças para confessar mais o seu pecado a Deus, porque a culpa estava fazendo com que o seu corpo fosse definhando, e é exatamente isso que o pecado faz com cada um de nós. Às vezes nós entendermos que a salvação é pela graça de Deus, e é realmente pela graça de Deus, ela não deve gerar em nós esse entendimento, não deve gerar em nós um sentimento de que a gente pode viver da forma como a gente quiser, visto que a gente já é salvo. Muito pelo contrário. O texto bíblico vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, mas que isso não é justificativa para que você peque mais, para que a graça seja ainda mais abundante. Irmãos, não brinque com o pecado usando a graça de Deus como desculpa para isso. Não brinque com o pecado achando que pelo fato de Deus ser um Deus longânimo, benigno e mais uma série de coisas que você nem sabe o que significa, mas que ouviu a vida inteira que estão na Bíblia, você pode brincar com o perdão de Deus, porque não é assim. Nós recebemos a salvação pela graça, mas isso teve um preço muito alto, que foi o sangue do Filho de Deus derramado na cruz do Calvário. Não trate isso como brincadeira, porque o pecado ele não vai te tratar como brincadeira, ele vai fazer com que o seu corpo definhe.
Ele vai fazer com que a tua alma emita gemidos de dor, de aflição, de sofrimento, porque essas são as consequências da culpa para nós, mas isso ainda não é o pior. Davi, ele fala no verso 4, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Irmãos, não há corpo definhado, não há gemido da alma que seja pior do que a mão de Deus estar pesando sobre cada um de nós. Ele fala agora de consequências espirituais. A mão de Deus pesava sobre mim dia e noite. A pior consequência que ele poderia experimentar, ele experimenta como castigo, como resultado do seu pecado e da sua culpa. Diante disso, desses versos 3 e 4, agora sim, ele vai falar o que nós já dizemos lá do verso 5. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Ele admite o seu pecado, ele confronta a sua culpa. Em terceiro lugar, confesse as tuas culpas e os teus pecados. Confessar não significa simplesmente contar, não no sentido de dizer a Deus algo que ele não saiba. Confessar significa confrontar a sua atitude com aquilo que você sabe que é o certo. Confessar não significa simplesmente dizer para Deus, no caso de Davi, Senhor, mandei matar Urias e me apossei da mulher dele. Confessar é dizer, Senhor, eu mandei matar Urias, me apossei da mulher dele, mas eu sei que isso é uma falha grave contra ti, porque os teus mandamentos são perfeitos, porque a tua lei é perfeita, e eu sei que eu me rebelei contra a lei do Senhor. Percebem a diferença entre confessar e simplesmente dizer para Deus aquilo que você fez? Confesse o seu pecado, confesse a Deus a sua culpa. Confessar é dizer para Deus que nós agimos de forma diferente ao que nós deveríamos de fazer, mas agora não movidos pela culpa, mas entendendo que nós estamos pedindo perdão àquele que é o maior ofendido pelos nossos pecados. Nós estamos diante dele para dizer, Senhor, errei, pequei, abandonei a tua aliança, os teus caminhos, os teus estatutos, a tua autoridade, me rebelei contra a autoridade do Senhor. Por esse momento eu achei que eu sabia mais da minha vida do que o Senhor mesmo, então eu estou diante de ti para pedir perdão e para confessar o meu pecado. Agora sim, você conhece não mais a mão de Deus pesando sobre você, mas a face de um Deus que é misericordioso, cheio de graça e infinito em perdoar. Perceba um detalhe interessante no verso 5, Davi ele diz assim, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha que detalhe interessante, Davi ele diz, confessarei, futuro, vou fazer ainda, vou confessar. E logo em seguida, quando ele faz essa oração dizendo que confessaria ao Senhor, ele já diz, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Deus é misericordioso e Deus ele não é alguém que lança diante de nós as nossas deficiências, mas ele não resiste a um coração quebrantado e a um espírito contrito. A culpa é consequência do pecado e Deus perdoa a culpa do pecado, é o que Davi vai dizer no verso 5. Ele não diz, tu perdoaste o meu pecado para que eu tenha que me livrar da culpa em sessões de análise, por exemplo. Ele não vai dizer, tu perdoaste o meu pecado para que eu me livre da culpa sozinho, ou só quando eu pedir perdão para Urias, mas agora eu não posso porque Urias morreu, então eu vou ter que botar uma cadeira vazia diante de mim, fingir que Urias está ali e pedir perdão para ele para eu me livrar da culpa. Não, é instantâneo e imediato. Deus nos perdoa da nossa culpa e da culpa como consequência do nosso próprio pecado, porque não existe pecado maior do que a misericórdia e a graça de Deus. Não existe culpa que seja maior do que a capacidade de Deus em perdoar. Os versos 6 e 7 vão nos mostrar como esse processo se dá, que é tão somente por meio da oração. Um cristão não ora, ele é incapaz de experimentar a misericórdia, a graça e a bondade de Deus. Davi ele vai dizer no verso 6 e 7, portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, e tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. A única forma de experimentarmos Deus como abrigo, como alguém que nos livra das nossas angústias e que nos dá canções de livramento, é por meio da oração. Porque nela nós entendemos, e na oração nós entendemos e experimentamos que o Senhor é abrigo, refúgio, proteção, que nos livra e nos cerca com cantos de livramento.
E a tua culpa pode ser um resultado direto da falta de relacionamento com Deus. Portanto, segredo mágico, a palavra mágica para você hoje de manhã. Ore, confesse a Deus os teus pecados, confesse a Deus as suas culpas, confronte o teu pecado, a tua culpa diante de Deus, admita quem você é, admita o quão longe você está do que deveria ser, mas que isso não te leve a uma vida de culpa, de frustração e de medo, mas que você compreenda que entre quem você é e quem você deveria ser, está Jesus Cristo, e Deus, Ele não te olha mais como você é hoje, mas Ele te olha como um pecador perdoado por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O resultado disso tudo, Salmo, não sei se está meio fora de ordem, não sei se eu li fora de ordem, não sei se Davi estava tão atormentado que ele escreveu fora de ordem, ou se pode ser uma leitura minha, mas eu percebo o resultado direto disso tudo que nós falamos. No começo dele, são os versos 1 e 2, quando Davi ele vai dizer como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. É um estado pleno de felicidade, porque as transgressões foram perdoadas e porque os pecados foram apagados. Davi ele vai dizer como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. É interessante, porque ainda somos culpados. O Senhor não nos atribui culpa. Não deixamos de ser culpados, mas a nossa culpa não é atribuída a nós. Sabe por quê? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O Senhor não nos atribui culpa, porque a nossa culpa já foi depositada sobre o Filho de Deus na cruz do Calvário. Ele levou sobre si os nossos pecados, as consequências dos nossos pecados, e hoje nós somos livres do medo, da culpa e da condenação, porque Cristo Jesus assumiu a ira de Deus para que nós recebêssemos de graça o presente da sua graça, que é a nossa salvação. E herdamos ainda a justiça de Cristo. Isso se dá somente pela fé. Por que somente pela fé? Porque nós éramos incapazes, porque nós somos pecadores, porque nós nos sentimos culpados, porque nós éramos incapazes de cumprir uma lei perfeita de Deus, porque nós somos imperfeitos. Então, como consequência disso, todos nós estaríamos eternamente condenados por causa do nosso pecado e da nossa desobediência. Todos nós, merecedores da morte e do inferno por conta dos nossos próprios erros e pecados. Mas Jesus vem, vive uma vida perfeita que nós éramos incapazes de viver. Nos substitui na cruz, porque na cruz do Calvário houve uma troca. Ele assume o nosso pecado e nós recebemos a justiça que é dele. Ele assume a nossa culpa, o nosso fracasso diante da lei, e nós recebemos pela graça de Deus a justificação, ou seja, somos declarados justos diante de Deus, não por quem somos, mas pela fé no que Cristo Jesus fez por cada um de nós. Ele assumiu o nosso pecado e a nossa culpa para que nós experimentássemos a misericórdia de Deus, e ele recebe a ira de Deus para que nós desfrutássemos da sua graça. E agora, nós não somos mais destinados à morte e ao inferno. Nós não somos mais condenados nem pelos nossos erros e pecados e nem pela culpa que tenta nos atormentar, porque nós temos uma certeza, e a nossa certeza é que Cristo Jesus venceu e venceu por nós. Sua história não termina na morte, mas ele ressurge ao terceiro dia, ele ressuscita, provando que o seu sacrifício foi aceito por Deus e provando que nós agora somos aceitos por Deus mediante a fé que nós temos na obra dele. Somos ainda pecadores, mas pecadores perdoados dos pecados, pecadores livres da culpa. Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo ele vai experimentar esse mesmo dilema de culpa que Davi narra no Salmo 32. Ele aponta esse mesmo dilema que a culpa causa, aquela distância entre o que você quer fazer e aquilo que você faz de fato. Paulo ele chega a afirmar, já no fim da sua vida, um apóstolo de verdade, né, que na época havia apóstolos de verdade, um homem que escreveu uma série de cartas e quase a metade do Novo Testamento. Esse homem, já no fim da vida, ele vai dizer que o mal que ele odeia, ele faz, e que o bem que ele gostaria de fazer, ele não consegue.
Ele está vivendo um dilema causado pela culpa, pelo pecado que habita nele, pelo medo que ele tinha. No verso 24 do capítulo 7, ele parece dar um grito desesperado, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Parece que é um grito desesperado da alma de alguém prestes a se matar, né? Eu sou um homem miserável, eu não consigo me livrar desse corpo mortal, do pecado que habita em mim. Só que logo no verso 25, ele vem com uma certeza bem interessante, quando ele diz: graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Irmãos, é absolutamente normal que a gente sinta essa distância entre o que sabemos que temos que fazer e aquilo que nós fazemos. A questão é o que nós fazemos com esse sentimento. Se você acredita que você consegue agradar a Deus baseado em quem você é, o teu caminho é um caminho de frustração, decepção e culpa, porque você não é capaz. Agora, se diante dessa distância que nós percebemos, nós escolhemos um outro caminho, que é confiarmos na justiça de Cristo, descansarmos na graça de Deus, nós experimentaremos um Deus que nos perdoa, que não nos lembra dos nossos erros e que nem se lembra daquilo que nós fizemos de ofensa contra Ele, porque a graça de Deus é muito maior do que o nosso pecado e a nossa culpa. Paulo, ele faz essa declaração meio desesperada e ele dá essa certeza no capítulo 7 de Romanos. E olha como ele começa o capítulo 8, ele começa com a palavra portanto, ou seja, eu estou concluindo uma ideia que eu apresentei antes. Então, se eu estou falando antes que eu sou um miserável pecador e eu não consigo me livrar desse corpo mortal, e se eu digo que com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas com o corpo eu sou escravo do pecado, agora eu vou concluir essa ideia quando ele diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A exigência da lei, que não éramos capazes de atender, elas foram satisfeitas em nós, visto que nós estamos em Cristo Jesus. E para quem está em Cristo Jesus não existe mais condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que nos livra do pecado, da morte e da condenação, o sacrifício de Cristo na cruz. O que nos livra do medo e da culpa, estarmos em Jesus que morreu por nós na cruz. Deus nos ajude a permanecermos em Cristo Jesus